fone porque as pessoas dizem que é porque... Acho que ficou melhor, não foi? Tu acha? Pronto, Eu acho. Vamos ver se o pessoal responde aí se ficou melhor. Então, eu sou professora na universidade e eu dou aula nas disciplinas de matemática, do curso de pedagogia, né? Tanto Fundamentos de Matemática 1, Matemática 2 e estágio, certo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre simetria, que eu estou aqui desde o início filando a aula de Dani. E aí eu fiquei olhando e observando, né, para a gente começar um pouquinho sobre os 3 tipos de simetria, né? E sobre também a importância da simetria na sociedade, né? E aí eu vou começar pelo final, tá? Para depois falar sobre os 3 tipos de simetria, né? Em geral, quando a gente fala de simetria na sociedade, né, a gente pensa um pouquinho também na geometria como um todo, né? A própria geometria, ela está muito presente na sociedade e em tudo que a gente faz. Profissões como pedreiros, engenheiros, arquitetos, né, trabalham muito com a ideia de geometria e também a ideia de lateralidade, de noção de espaço, está muito presente dentro do que a gente encontra na geometria na nossa sociedade. Especificamente sobre simetria, né, e aí a gente trabalha um pouquinho também nessa perspectiva de lateralidade, quando a gente começa a pensar, né, e aí já falando do primeiro tipo de simetria, que é a simetria axial, né, a simetria de reflexão, né, quando a gente começa a fazer exercícios de simetria de reflexão, a gente começa a perceber a importância da lateralidade, né? Quando a gente coloca um eixo de simetria e esse eixo de simetria eu tenho um desenho de um lado e eu preciso fazer o mesmo desenho do outro lado, um erro comum é a gente tentar fazer pelo mesmo lado e não pelo lado oposto, né? E aí isso está dentro do que a gente vê na sociedade enquanto lateralidade e essa dificuldade de direita e esquerda, por exemplo, né? Dentro dessa relação social que a gente tem em função desse direcionamento, tá? E aí essa é a importância da simetria na sociedade para a gente também pensar nessa localização, nessa movimentação no espaço, que também está dentro do eixo de geometria, quando a gente aprende já a partir dos anos iniciais do ensino fundamental e até a partir da educação infantil, né? Por que não? A gente também já trabalha com isso. E aí eu já comecei aqui a falar um pouquinho sobre o primeiro tipo de simetria, né? Que é a simetria de reflexão. E aí um joguinho que eu gosto muito de fazer também para trabalhar a simetria de reflexão é um joguinho de batalha. E aí antigamente a gente chamava esses joguinhos de batalha que era uma folha que você dobra no meio, então são 2 jogadores, você e o seu adversário, e aí você precisa acertar, a gente fez uma adaptação do jogo para acertar o lixo do outro lado, né? Então, aí você desenha 5 lixeiros de um lado, o seu adversário desenha 5 lixeiros e você precisa fazer pontinhos de um lado da folha e depois dobrar essa folha de modo que esse seu pontinho cai exatamente dentro do lixeiro do outro lado da folha. E aí a gente está pensando também em simetria de reflexão quando a gente trabalha com essa atividade, né? Situações em que a gente tem um eixo de simetria e a gente trabalha tanto de um lado quanto de outro essa ideia de que você está fazendo essa igualdade, né? Se tudo que eu tenho de um lado precisa ser exatamente igual ao outro lado. E aí é por isso quando a gente fala também que o corpo humano é simétrico, né? E aí aquele desenhozinho do bonequinho que você falou, né? Que a gente pode fazer só de um lado e recortar e vai ficar os 2 lados, né? Isso. Pensar nessa relação do corpo humano ser simétrico. Então a gente tem os 2 olhos, né? O nariz, a metade da boca, e aí a gente vai pensando exatamente nessa ideia de simetria de reflexão, né? A simetria de translação, né, é uma simetria que se caracteriza por uma repetição de uma imagem, né? Aí uma repetição periódica, né? E aí essa repetição ela é importante, né? E aí a gente precisa pensar um pouquinho que
essa imagem vai ser repetida, e aí uma das coisas que a gente pensa, por exemplo, as bandeiras de São João, que está na nossa sociedade, e aí ela tem uma repetição, né? A cor que aí a gente acaba colocando não entra nessa relação, porque aí está modificando, mas se a gente for pensar em repetição, né, a gente pensa, e uma das imagens que você mostra no início lá, que o pessoal tem, eu acho que é justamente de umas bandeirinhas, né, que aí está relacionada a essa ideia de continuidade, de translação, né. Tem alguns artistas também que trabalham com essa ideia de translação e de repetição. E é bem interessante, né, de a gente trabalhar com essa ideia de simetria de translação, tá? A de rotação, né, ela tem um ponto e a imagem ela vai sendo organizada a partir desse ponto, né? E aí algumas pessoas acabam ficando em dúvida, por exemplo, se pode existir simetria de reflexão e de rotação ao mesmo tempo, por exemplo, né? Em algumas obras a gente acaba percebendo que dá para perceber que existe a simetria de rotação, porque a imagem ela vai a partir desse ponto e ela vai rotacionando a partir desse ponto, mas ela também existe uma simetria de reflexão. Se a gente separa no meio, né, a gente consegue perceber essa relação dessa simetria, né? E é importante a gente falar sobre isso, né, porque está no currículo dos anos iniciais. Eu acho que a partir do segundo ou terceiro ano ela já é mais frequente, né, esse trabalho com simetria, né, nos anos iniciais, mas e ela é pouco explorada, né? Às vezes os alunos chegam lá no quinto ano, e quando eu dava aula, né, para o quinto ano, eu percebia que os alunos chegavam já no quinto ano com alguma dificuldade aí em relação a essa ideia de simetria. E isso também vem para o gancho que você puxou, que nem era da pergunta aí que eu ia responder, mas a relação de ampliação e redução, né? E quando as crianças começam a fazer o desenho em malha quadriculada, com simetria, no livro que eu trabalhava quando eu dava aula de quinto ano, um dos assuntos posteriores era justamente ampliação e redução, né? Porque era utilizando a malha quadriculada e aí as crianças iam fazendo essa relação de figura com essa ampliação proporcional e a redução proporcional, né, de figuras. Tá? Respondeu. Tá tudo certinho? Ajudou. Eu acho que ajudou, tá? Essa turma aqui é super organizada. Rafa disse que tá... Não, Rafa não, Carol. Carol disse que tá gravando. E aí ela vai disponibilizar, porque no Instagram só fica 24 horas, né? Mas, Ju, eu quero te agradecer. Falar que eu tô morrendo de saudade. Também. Muito mesmo. Adorei te ver aqui. Também. Saudade de vocês, saudade de trabalhar, saudade da aula. Nunca pensei que fosse falar isso. Né, eu adoro, amo dar aula, e esse tempo todinho, assim, em casa, né, a Federal parou completamente, né, e a gente tá trabalhando, assim, de casa, tendo reuniões e mas é muito pouco, artigos, né, mas, assim, dar aula é meio que o que deixa a gente animado, né, de dar aula, assim, né? Mas, enfim, já. É verdade. Estendo esse convite para você aparecer também na aula de Matemática 1, tá? Sim. Não vai ser essa turma, vão ser outros alunos.